Olá, turminha! Tudo bem com vocês? Bem-vindos aí a mais uma videoaula e vamos começar! Turminha, você já percebeu que no nosso Brasil, em todas as partes assim, tem vegetação diferente? Pois é, você já ouviu falar na Caatinga, na Mata Atlântica, no Pantanal? É, existem vários tipos de vegetação no nosso Brasil. Mas por que estudar exatamente a vegetação? Bom, cada uma delas é importante na região onde se vive, exatamente por causa do clima. Lembra que a gente falou do clima? Pois é. Às vezes a gente acha chato, né, a mudança de clima, mas é muito importante para a vegetação e para o sustento, tanto do ser humano como dos animais, tá? E em relação ao relevo, tem alguma coisa a ver? Tem também. Então tudo é favorável. Já estudamos o relevo, já estudamos o clima, pois devemos estudar também a vegetação, tá bom? Então, em nosso território brasileiro, se divide vários tipos de vegetações pelas regiões. Então, vamos conhecer essas vegetações? Mas o que é vegetação exatamente? A vegetação é um conjunto de plantas existentes em um determinado lugar. Você já estudou, já percebeu que o território brasileiro é muito extenso, né? E que ele está em quinto lugar em maior quantidade de terra mundialmente falando. Estes são os tipos de vegetações presentes em nosso país: florestas ou matas. Nesse lugar se predomina árvores de grande porte, como a floresta equatorial ou a amazônica. Aparece justamente lá na Amazônia. Constitui-se de mata fechada, úmida e escura. É rica em espécies vegetais de todos os tipos e tamanhos. Por ser tão rica, ela já foi praticamente toda devastada, porque ela apresenta várias espécies de madeiras. Tá? Então o homem vem derrubando as matas em busca dessas madeiras, né, em busca de ouro, e isso tem atrapalhado o clima brasileiro, tá? Até porque a floresta, as matas, as árvores, ela protege o solo, protege os rios e protege o ar que respiramos também, que é o oxigênio. Então, quanto mais árvores, mais limpo fica o ar, mais oxigênio temos para respirar. A mata dos cocais. Essa mata ela aparece no Maranhão, lá no Piauí e em Tocantins. São formadas de palmeiras muito altas, tipo a carnaúba e o babaçu, que predominam em toda essa mata. O cerrado já ocupa grande parte da região centro-oeste. É formado de arbustos e pequenas árvores, como tronco e galhos retorcidos, casca grossa e raízes bem profundas. O complexo do Pantanal, como o nome já diz, né? Pantanal, ele se encontra nos estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. É uma vegetação constituída de árvores, arbustos e plantas rasteiras. E essas plantas, né, em épocas de muita chuva, elas ficam inundadas, tá? Quando os rios estão aí bem cheios, acaba invadindo toda essa vegetação e muitas dessas árvores ficam inundadas. Mas perceba que ela consegue sobreviver. Olha só, os campos e as campinas já é uma vegetação bem mais rasteira e ela se localiza lá na parte do sul do Brasil. São compostas por pastagens naturais, né? E onde predomina são as plantas rasteiras. E o tipo dela
é a grama. Isso é ótimo para a criação do gado. Já o mangue, ele é encontrado em todo o território brasileiro. É uma vegetação de terrenos alagados e muito baixos. É composta de árvores de porte médio, arbustos e plantas rasteiras. São ótimos abrigos para os caranguejos. E por fim, a caatinga. Isso te lembra alguma região? Pois é, a nossa região Nordeste é formada pela caatinga, tá bom? Ela é formada de plantas com espinhos e raízes profundas, que vivem com pouca água, igual nós, nordestinos. Apresenta também árvores baixas, com poucas folhas e tronco retorcido. E temos aí uma grande variedade de cactos, né? Para quem já brincou aí com os frutos dos cactos, eu mesmo já brinquei bastante, fazendo meus bois, minhas vacas, tá bom? Então são árvores que nos fornecem tanto o fruto, como também o alimento para o gado. Tá? Todos os cactos aí, para quem cria gados, é um ótimo alimento, principalmente na época da seca, porque o cacto tem a capacidade de absorver águas e guardar dentro de si. Diante disso, você conseguiu perceber quais são as principais florestas ou matas do Brasil? Pois é, a floresta amazônica, a Mata Atlântica ou floresta tropical, a floresta das araquárias ou matas do pinhais e a mata dos cocais são as principais do Brasil pela sua grande diversidade. Percebeu do que é constituída a floresta amazônica? Não? Então vamos relembrar? Ela é constituída de mata fechada, úmida e escura, rica em espécies vegetais de todos os tipos e tamanhos. Isso mesmo. E qual é a árvore típica da floresta das araquárias? E onde essa floresta se localiza? Tá lembrado? Pois é, a árvore é o pinheiro e ela se localiza nos estados do sul do Brasil. Olha só que legal! E vimos também o que é o Complexo do Pantanal. É uma vegetação constituída de árvores, arbustos e plantas rasteiras, que fica inundada na época das cheias dos rios. Agora eu pergunto a você, como é a vegetação onde você mora? Você mora em que região do Brasil? Pois bem, é só voltar um pouquinho nesse vídeo e você pode então saber um pouquinho. Bom, essa foi a nossa aula de hoje. Beijão no coração de vocês, que Deus abençoe a todos e